Bem-vindo para a semana de imersão de Node, React e React Native. Sou o César e nesta semana será implementado um chat. E nesta aula daremos o início na implementação do chat. E para implementar o chat será utilizado Socket.io. E por que é importante aprender Socket.io? Pego como exemplo esta vaga para desenvolvedor para o grupo Boticário. Esta vaga exige que a pessoa saiba Node, conteúdo que será abordado nesta semana, Express será abordado nesta aula e vai ser um diferencial se souber Socket.io. Então é importante que você saiba também Socket.io. Se você sabe Socket.io, é um diferencial, você vai estar à frente dos outros. E para utilizar o Socket.io, será apresentado como implementar o chat. Então, este chat realizo o acesso como César, seleciono a sala Node, e em seguida abro mais uma guia no navegador, acesso como segundo usuário, também acesso a mesma sala, clico em acessar, ambos acessaram a mesma sala, esse responde olá, enviar, este usuário enviou, este outro usuário já recebeu, e para trabalhar com a mensagem em tempo real, que é utilizado o Socket.io. Como posso ajudar? Este usuário envia, sendo César, enviou. Este outro recebeu, só conferir se realmente recebeu a mensagem. E este outro usuário, como aprender Socket.io, enviar. Este usuário enviou, está aqui como enviado. Este outro recebe aqui na lateral esquerda, sendo como aprender Socket.io, semana de imersão ao Node, React e React Native. Ok, enviei a mensagem, este aqui o usuário recebeu. Então vamos ver agora na prática como utilizar o Socket.io para realizar a comunicação em tempo real para implementar este chat. Antes de começar, é importante destacar que o acesso gratuito das aulas da semana de imersão será somente entre os dias 27 de setembro a 3 de outubro. Após esse período, só terá acesso quem está inscrito ou vier a inscrever-se no curso de Node, React e React Native. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo e em seguida a pasta, o nome do diretório semana, imersão, não posso colocar espaço entre a palavra semana e imersão, não coloque o espaço, também não coloque o tio na palavra imersão, não utilize caracteres especiais, tio, cedilha, acento, espaço em branco, refere-se à semana 12, e dentro desse diretório, então abro o diretório, com o diretório aberto, preciso acessar esse diretório através do prompt de comando ou através do editor Visual Studio Code. Eu acesso direto através do editor Visual Studio Code. Mas antes de acessar, eu crio um novo diretório que refere-se ao backend. Coloco a palavra backend e preciso acessar esse diretório através do editor Visual Studio Code. Abro o editor Visual Studio Code e para abrir esse diretório, simplesmente arrasto para abrir. Aberto o diretório, posso utilizar o terminal do próprio editor, terminal, novo terminal, e aqui na parte inferior podemos observar que ele já acessou o diretório backend. Você pode utilizar o terminal do editor ou você pode utilizar o prompt de comando. Eu coloco o cd, em seguida copio o endereço ou arrasto o diretório, arrastei o diretório, quero acessar esse diretório. Acessei através do prompt de comando. Se você gosta de utilizar o prompt de comando, pode utilizar neste local. Você pode executar os comandos neste local, mas eu não gosto de utilizar o prompt de comando, então utilizo o terminal do editor, que é mais fácil. Primeiro comando que será executado será o npm init para criar o arquivo package, mas antes de executar, eu preciso verificar no prompt de comando qual é a versão do Node que eu tenho. Então, eu coloco Node-V, eu tenho a versão 14. Caso você não tenha um Node instalado na sua máquina, abaixo desta aula vai ter um link para você acessar uma aula apresentando como instalar um Node na sua máquina. Você precisa ter um Node e, além disso, que seja uma versão mais atualizada. Deve ser pelo menos versão 13, 14, não utilize versões inferiores. Atualize e utilize a última versão.
com o Node instalado corretamente, está rodando, conferir que está rodando, posso executar o comando npm init para criar o arquivo package, inclusive eu posso criar o arquivo ler só para colocar quais são os comandos que serão executados, ler.md, abrir o arquivo. Qual é o nome do pacote? Eu deixo o nome do diretório mesmo, backend, então simplesmente dou enter, versão, simplesmente dou enter, deixo tudo como padrão. Quero criar o arquivo package? Criar o arquivo package nesse diretório? Sim. Com essa instrução? Sim, realmente isso. Dou enter para criar. Criou o arquivo package com as informações do projeto. Este arquivo package vai ter mais informações no decorrer da aula. Posso colocar o comando que eu executei. Eu executei o comando npm init para criar o arquivo package. A próxima dependência, já posso pesquisar pela dependência no Google, sendo Express, pesquiso por npm express, pesquisei pela dependência, abro o site da dependência e temos a documentação, como utilizar, mas primeiro eu preciso instalar. Copio o comando, colo o comando que será executado para vocês terem a sequência, colo Enter para instalar a dependência. Para que serve essa dependência? Gerenciar as requisições, rotas, URL, entre outras funcionalidades. Se instalou a dependência corretamente, caso eu venha no arquivo package, verifiquei no arquivo package, eu tenho a dependência. Exato, a dependência Express instalou essa versão da dependência Express. Desta forma, este arquivo package possui as informações do projeto. Mas essa dependência Express, ela necessita de outras dependências. Aonde fica salvo essas outras dependências, as versões, entre outras informações da dependência? Neste arquivo package.lock que ele criou automaticamente. Neste arquivo ele salva qual é o nome da dependência, por exemplo, aqui não, aqui é o nome do projeto. Body parse, eu tenho a versão da dependência, a parte da integridade, entre outras informações relacionadas a dependências. Essas dependências são salvas nesse diretório Node Module. Quando você baixar o código-fonte, não será disponibilizado esse diretório. E como que você instala as dependências? Você executa o seguinte comando, o comando npm install. Roda este comando para instalar todas as dependências que o arquivo package indica. Ao rodar este comando, cria esse diretório e coloca todas as dependências dentro desse diretório. Ok, instalou a dependência corretamente, posso utilizar. E como que eu faço para utilizar? Primeiro, eu crio um arquivo app.js. Dentro deste arquivo, retorno na documentação do Express. Preciso importar primeiro o Express, executar a função do Express, atribuo para uma constante, essa constante que será utilizada no decorrer do projeto. Por exemplo, aqui, já utilizei a constante para criar uma rota do tipo get, e o get é utilizado para listar e visualizar, sendo a rota raiz. Imagine o site celc.com.br. Esta página celc.com.br é a página home, sendo a raiz. Isso aqui seria a página raiz. Crio uma função, recebo como parâmetro REQ de requisição, são os dados que eu recebo, res de resposta é o que esta rota retorna, por exemplo, esta rota está retornando res send, retorna para o navegador esta frase, hello world. E para conseguir acessar esta rota eu preciso executar, e para executar utilizo a constante app do Express, em seguida a função listing e indico qual porta que deve utilizar. Eu copio toda essa instrução e colo, somente finalizo com ponto e vírgula, deixo esta rota mesmo, esta rota raiz, não altero nada, e ao invés de utilizar a porta 3000, utilizo a porta 8080. Vai rodar? Sim, já vai rodar. Inclusive eu posso startar. Para startar, utilizo o comando node, em seguida o nome do arquivo, sendo o app.js. app.js não apresentou erro nenhum, então eu posso acessar. E para acessar eu coloco o seguinte endereço. Então seria o http, em seguida // está rodando localmente, então é localhost. Qual porta que eu estou indicando? A porta 8080. Coloco porta 8080, é a raiz, então simplesmente coloco a barra para acessar.
tento acessar no navegador para conferir se eu consigo acessar. Exato, Hello World acessou corretamente, retornou esta frase. Mas aqui eu posso otimizar, fazer algumas alterações. Por exemplo, aqui ao invés de deixar 80-80 somente, eu coloco vírgula, crio uma função otimizada utilizando o arrow function, e dentro desta função simplesmente eu dou um console.log para imprimir uma frase, sendo a frase servidor iniciado na porta 8080. Assim eu sou mais claro em qual porta que está rodando, e também como que eu faço para acessar. Eu coloco localhost 8080. Coloco esse endereço. Então, esse aqui da parte inferior posso apagar. Mas se eu salvar, eu simplesmente salvei, não startou automaticamente. Eu preciso dar um Ctrl C para pausar e startar novamente. Node app. Executei o comando, servidor iniciado na porta 8080. Para acessar, eu coloco esse endereço. Será que é esse endereço? Sim, eu já testei anteriormente o mesmo endereço. Altero, ao invés de ser Hello World, eu coloco bem-vindo, em seguida palavra Selk. Conferir como que vai ficar, atualizo, não atualizou. Por quê? Eu preciso pausar o servidor e startar novamente. Não é legal ficar fazendo isso, então eu utilizo uma dependência. Eu pesquiso por essa dependência, sendo npm nodemon, pesquisei pela dependência npm nodemon, abro o site da documentação e na documentação eu tenho, primeiro, preciso instalar de forma global na máquina. Caso você nunca tenha utilizado essa dependência, você precisa instalar de forma global. Como que você instala de forma global? Primeiro, temos o comando npm install para instalar a dependência, -g de forma global, sendo essa dependência, mas você não executa nesse terminal do editor. Você precisa executar no prompt de comando. Executa no prompt de comando este comando se você nunca instalou e nunca utilizou o Nodemon na sua máquina. Se você o utiliza, não precisa, mas se você quiser executar por segurança, pode executar para ter certeza que está instalado. Após ter instalado, você reinicia o computador. Não é obrigatório reiniciar, mas se você reiniciar, você pode evitar problemas. Você precisa instalar de forma global. Após ter instalado de forma global, eu não preciso instalar de forma global porque eu já utilizo essa dependência e já faz tempo, então não preciso instalar ela de forma global. Coloco o comentário: quem precisa executar este comando, instalar a dependência de forma global, significa globalmente a letra G, e executar o comando através do prompt de comando. Executar somente se nunca instalou a dependência na máquina. Após instalar, reiniciar a máquina. Ser bem claro para quem está lendo a documentação. Em seguida, agora sim, eu preciso executar este comando. Pego este comando, colo. O que esse comando faz? npm para instalar, e em seguida instalar essa dependência. E por que tem o --save dev? Eu quero salvar no arquivo package, por isso que tem o --save, salve no arquivo package, em seguida -dev, porque essa dependência deve ser instalada somente como desenvolvedor. Quando eu colocar em produção, quando eu hospedar este projeto, essa dependência não será utilizada. Atualmente, eu tenho esta propriedade, dependência, sendo a dependência que o projeto necessita quando eu colocar no servidor, quando eu hospedar. Mas quando eu executar este comando, você vai ver, ele vai criar uma nova propriedade. Então eu pauso o servidor, colo o comando Enter para instalar. Dependência instalada com sucesso. Também coloquei o comentário: instalar a dependência como desenvolvedor para reiniciar o servidor sempre quando houver uma alteração no código-fonte. Onde que ele colocou como dev? Só para apresentar para vocês, criou esta propriedade, sendo a propriedade dev dependência, e somente instala essa dependência quando estiver em desenvolvimento. Quando você colocar em produção, quando você hospedar, não é necessário essa dependência. E para executar, retorno na documentação. Para utilizar, utilizo o nome da dependência, em seguida o nome do projeto. Pego o nome da dependência e em seguida colo o comando, e em seguida o nome do arquivo raiz, sendo o arquivo app.js.
copio o comando só para ter certeza que está funcionando. Enter para executar o projeto. Servidor iniciado na porta 8080, executou corretamente. Também coloquei o comentário, rodar o projeto utilizando essa dependência. A mesma coisa quando você baixar o projeto. Você pode utilizar essa dependência, este comando para rodar o projeto. Executou corretamente, confiro se eu consigo acessar. Bem-vindo Selk, carregou corretamente. Caso venha fazer alguma alteração, bem-vindo, apago o Selk, só deixo o bem-vindo, salvo, conferir, startou automaticamente. Então, quando eu salvar o servidor, essa dependência no daemon encarrega-se de reiniciar o servidor. Atualizo a página, já tenho o resultado, bem-vindo e ponto de exclamação, não tenho mais Selk no final. Agora sim será instalada uma dependência, sendo a dependência essencial para o nosso projeto, para conseguir implementar o projeto que será desenvolvido durante esta semana, sendo a dependência Socket.io. Pesquiso por essa dependência Socket.io, pesquisei pela dependência e para que serve essa dependência? Essa dependência é uma biblioteca JavaScript para aplicativo web em tempo real. E será que é importante aprender essa dependência? Vamos ver, eu vou pesquisar uma vaga de emprego, sendo no grupo Boticário, e no grupo Boticário sendo para desenvolvedor. Conferir o que ele está exigindo Node, o que será abordado nesta aula, e também o que? Socket.io, o que será abordado a partir de agora. Então, é uma dependência importante que você saiba. Vai ser um diferencial se você também souber Socket.io. Se você aprender novas funcionalidades, você sempre está à frente. Então, por isso que será utilizado essa dependência. E para utilizar, abrir o site, venho na parte da documentação, eu quero trabalhar no back-end. Então, eu venho no server, somente antes de acessar o server, aqui temos uma explicação. Socket é uma biblioteca que permite comunicação em tempo real, bidirecional, baseada em eventos entre navegador e o servidor, navegador do usuário e o servidor, sendo em um sentido, então o browser envia mensagem para o servidor e o servidor responde para o browser. É isso que eu quero implementar nesta aula. Venho no server, eu quero começar com o server primeiro, acessando o server, como que eu instalo. Para instalar, eu utilizo npm install socket.io, copio o comando, venho no arquivo ler, primeiro eu acrescento para ter a sequência, assim é mais fácil de eu identificar quais são as dependências que eu já instalei. Dou um Ctrl+C para pausar o servidor, S sim, pausei o servidor, colo o comando Enter para instalar a dependência. Dependência instalada com sucesso, também coloquei o comentário, Socket.io é uma biblioteca JavaScript para aplicativos da web em tempo real. Com a dependência instalada, posso startar o projeto utilizando a dependência que eu instalei anteriormente, servidor iniciado na porta 8080, ok, está rodando corretamente, posso começar a implementar. Primeiro, preciso importar o Socket.io. Para isso, eu crio uma constante e esta constante vai ter o nome de socket para ser fácil de identificar. Em seguida, importo, utilizo o require, eu quero incluir o arquivo, sendo a dependência que eu instalei, sendo socket.io. Importei a dependência, posso utilizar aqui na parte inferior. Mas antes eu preciso atribuir esse start para uma constante, porque será utilizado uma constante server. Utilizo esta constante e abaixo socket. Socket, quem que é esse socket? Sendo socket.io que eu importei, e para este socket eu passo como parâmetro primeiro server, que está sendo rodado, coloco server, depois eu indico que qualquer rota pode fazer uma requisição, então preciso do Corse, eu ainda não tenho o Corse instalado, então não coloco. Preciso lembrar depois de indicar que qualquer URL pode fazer uma requisição. E atribuo para I/O, simplesmente I/O. Em seguida, utilizo novamente I/O on. Para que serve o on? O on é utilizado para receber a resposta. Por exemplo, você utiliza o emit
para efetuar uma emissão do evento, o servidor enviou utilizando o emit para o navegador. E quando o navegador responder, eu tenho o on, eu recebo a resposta. Então, por isso que eu utilizo o on, eu quero realizar uma conexão. Para isso, utilizo o connection, em seguida socket, e crio uma função, somente este socket eu preciso colocar dentro do parênteses. Então, eu recebo como parâmetro na função o socket, eu setei uma função, então preciso criar esta função, e dentro desta função simplesmente eu dou um console.log em socket, o parâmetro que eu estou recebendo, e em seguida o ID. Eu só tenho o ID da conexão. Por exemplo, você acessou através do seu navegador. Quando você acessou e fez uma requisição para esse back-end, você vai ter um ID, uma chave. Eu fiz uma requisição para esse back-end, eu vou ter outra chave. Então, por isso aqui, eu estou recebendo uma resposta. Então, quando eu recebo uma resposta, eu gero um ID. Para cada usuário, eu estou gerando um ID. Então, eu já posso fazer uma requisição para esse back-end. Mas para fazer a requisição para esse back-end, eu preciso liberar a permissão. E qual dependência eu utilizo para liberar a permissão? Eu pesquiso por npm cors, pesquisei pela dependência, abro o site da dependência da documentação e para instalar utilizo este comando. Primeiro eu copio este comando, acrescento no arquivo ler esse comando e executo, pauso o servidor, colo o comando, enter para instalar. Para que serve essa dependência? Permitir acesso à API, ao back-end. Instalou com sucesso, posso startar novamente utilizando o comando, servidor iniciado corretamente, então posso continuar. Instalei a dependência, após ter instalado, preciso primeiro importar a dependência, pego o nome, importo antes do Express neste local, somente altero de variável para constante, constante o valor não pode ser alterado, depois simplesmente executo, mas ao invés de eu executar diretamente, eu prefiro utilizar, não significa que eu prefiro, é necessário utilizar algumas configurações adicionais, indicando quais são as URL que podem fazer requisições, o tipo de requisições, get, put, post, vai ser enviado dados, content type, entre outras informações. Essas configurações adicionais eu acrescento neste local, então utilizo o app, em seguida user, e app, quem é esse app? O app é do Express, user é a função, e para esta função eu passo como parâmetro rec de requisição, res de resposta, vai ser um middleware. O que seria um middleware? Middleware significa que vai ser executado antes de qualquer instrução. Antes de executar qualquer instrução abaixo, executa este middleware. E crio a função, dentro desta função, utilizo o res de resposta, é um header, acrescento o header, e dentro deste header utilizo esta configuração, simplesmente copio esta configuração e acrescento neste local. Depois eu indico qual URL pode fazer a requisição. Eu coloco o asterisco, qualquer URL pode fazer a requisição. Inclusive, isso daqui eu estou indicando que qualquer URL pode fazer a requisição, mas não para o socket.io. Eu preciso indicar que qualquer URL pode fazer uma requisição. Então, neste local, eu abro a chave, coloco cors, sendo ele as cors, depois eu indico que qual URL pode fazer requisição. Preciso utilizar esta posição e nesta posição eu coloco o asterisco, indicando que qualquer URL pode fazer a requisição. Só conferir, abri o parênteses, fechei o parênteses, abri a chave, fechei a chave, abri a chave para criar um objeto e fechei o objeto. Exato, isso aí. Posso continuar. Depois que eu indiquei que qualquer URL pode fazer requisição, preciso indicar o tipo de requisições. É do tipo GET, sendo um listar, visualizar, PUT, editar, POST, cadastrar, DELETE, apagar. Caso você não saiba esses métodos, eu abordo mais de forma mais aprofundada no curso de Node, React e React Native.
Em seguida, atribuo res, e é um header, acrescento o header, coloco access control sendo o método. Quais são os métodos? Sendo estes métodos, copio, em seguida acrescento, entre aspas, duplo, colocando quais são os métodos, sendo get, apago aspas simples, put, post e delete. Acrescento delete, faltou o delete, na documentação não está indicando. Isso eu abordo no módulo básico de Node, no curso de Node React e React Native. Depois eu preciso indicar em relação ao conteúdo. Pego esse cabeçalho, este header, res de resposta é um header, aspas duplo, e internamente eu indico o seguinte. Então, por exemplo, eu indico que será enviado conteúdo e também caso eu utilize o sistema de login, eu envio o authorization. Nesta aula não será abordado a parte do sistema de login para não alongar muito a aula, mas quem está inscrito no curso de Node, React e React Native pode utilizar o sistema de login apresentado no módulo de Node. Então, no módulo de Node eu apresento como criar um sistema de login e no sistema de login eu utilizo esse authorization. Você pode utilizar aquele authorization. E acrescento mais um, eu coloquei a vírgula porque eu quero acrescentar mais um, sendo esta propriedade que refere-se ao conteúdo, como que eu estou recebendo o conteúdo. Em seguida, retorno na documentação, agora sim, posso executar o course conforme está na parte superior, app use course. Copio essa instrução e colo. Eu citei que ele é um middleware, então, se ele é um middleware, caso ele tenha executado corretamente essa instrução, pode continuar. Como que eu falo? Como que eu indico que pode continuar? Eu simplesmente coloco next. Não apresentou erro nenhum, continue. Se a URL que eu estou fazendo a requisição está neste local, eu sei que eu coloquei o asterisco, mas você pode especificar a URL. Por exemplo, você quer especificar uma determinada URL que pode fazer a requisição. Ao invés de eu colocar o asterisco, eu indico que somente o seguinte endereço pode fazer, selk.com.br. Somente esse endereço pode fazer a requisição, nenhum outro endereço pode fazer. Caso eu faça a requisição através de outro endereço, vai apresentar erro, não continua o processamento. Fiz uma requisição deste endereço, o usuário está fazendo uma requisição através desse endereço, então significa que pode continuar. Eu coloco o asterisco, porque eu estou em desenvolvimento, posso fazer a requisição de qualquer URL, qualquer endereço pode fazer a requisição. O back-end já permite fazer requisições, então eu posso implementar o front-end. Para implementar o front-end será utilizado o React. Eu pesquiso pelo React, pesquisei pelo React, para que serve o React. React é uma biblioteca JavaScript de código aberto com foco em criar interface do usuário, página web. Eu quero criar uma página web, posso utilizar o React. Abro o React, em seguida venho em como utilizar, venho em criar novo projeto. Em criar novo projeto temos as instruções. Primeiro, eu preciso ter o Node instalado, então caso você não tenha o Node instalado, eu sei que você já tem, porque você acompanhou a parte do back-end, mas você precisa ter uma versão superior à versão 10. E quando você instala a partir da versão 10, 10.16, vem o npm que eu estou utilizando para instalar as dependências, o npm que eu utilizei para instalar as dependências no back-end. Tenho o Node, então posso criar o projeto. E o projeto será criado no seguinte local, no diretório semana imersão 12, nesse diretório que eu quero criar. Eu já tenho o back-end e neste local quero criar o front-end. Abro o prompt de comando, coloco cd, em seguida arrasto semana imersão 12, porque eu estou no back-end, eu quero retornar para este diretório. Então, simplesmente arrasto o diretório. Por que ele não arrastou? Sim, ele já havia colocado. Achei que ele não havia colocado. Ou você pode colocar manualmente. Coloquei cd, em seguida user, selk. Eu esqueci de uma coisa a citar. Você só pode criar na área de trabalho se o computador, o nome do seu computador não tiver caracteres especiais. Tilde, cedilha, acento.
o meu nome, o nome do computador não possui caracteres especiais, simplesmente possui CELC. Então, por isso que eu posso criar na área de trabalho. Se o seu computador, o nome do seu computador tiver caracteres especiais, tilde, cedilha, espaço em branco, você cria o projeto no disco principal do seu computador, onde está instalado o teu sistema operacional. Acessei o diretório semana imersão 12. Agora sim, retorno na documentação, pego o comando npx, em seguida eu quero criar um projeto, pego este comando, o nome do projeto não copio, porque eu quero colocar um nome personalizado, sendo front-end, porque eu quero trabalhar agora com o front-end. Para que serve o React, que havia sido setado anteriormente, é utilizado para criar as interfaces web. Então, eu quero criar uma interface para o usuário, porque o usuário não vai ficar vendo o resultado conforme eu estou trabalhando atualmente, somente trabalhando através do terminal. Eu preciso criar interface. Enter para criar o projeto React. Projeto criado com sucesso. Para startar, primeiro preciso acessar esse diretório, confiro se realmente criou esse diretório, retorno no gerenciador de arquivos, exato, front-end criou o diretório, acesso esse diretório, coloco cd, em seguida front-end, sendo front-end do projeto, dou enter, acessei o diretório. Para startar, coloco npm start. Posso startar através do prompt de comando? Sim, posso startar, mas eu não gosto de utilizar o prompt de comando conforme eu citei anteriormente. Eu prefiro fazer o seguinte: abrir o editor Visual Studio Code com o editor aberto, simplesmente arrasto o diretório front-end para o editor. Abrir no editor tem os arquivos Node Modules, vocês já sabem, sendo o diretório que possui as dependências, público é o diretório que possui os arquivos públicos, source, onde vai estar o nosso projeto, git ignore, este é o local que eu indico quais são os arquivos que o git deve ignorar. Package, vocês também já sabem, possui as informações do projeto, e o arquivo package.lock possui as informações das dependências. E o arquivo ler, atualmente ele vem um arquivo ler padrão, eu apago tudo isso e começo do zero neste arquivo ler. E primeiro, como que eu faço para startar? Para startar, utilizo o comando npm start. Eu coloquei no arquivo ler o comentário como rodar o projeto baixado. Primeiro executa o comando npm install para instalar as dependências, porque este diretório não é disponibilizado para download, npm start para executar o projeto. Quando baixar o projeto, sequências que eu já executei, criei o projeto, acessei o diretório e posso startar. Para startar, eu venho em terminal, novo terminal, abro o novo terminal, colo o comando Enter para startar o projeto. Projeto startado corretamente, provavelmente para você ele abriu uma nova guia no navegador com esse endereço, localhost, em seguida porta 3000. Posso abrir no navegador, então simplesmente coloco o endereço localhost porta 3000, abriu corretamente, só consigo colocar porta 3000 caso não esteja utilizando esta porta. Caso você esteja utilizando essa porta em outra aplicação, você precisa utilizar outra porta. Ele vai indicar qual porta que está sendo utilizada neste local ou no próprio navegador. Observem que quando eu carrego a página, ele está indicando inglês, que a página está em inglês. Não, eu quero colocar a página em português. Isso que ele está apresentando porque a página está definida como inglês e o meu navegador está definido como português. Então, se a página está definida como inglês e meu navegador como português, ele está tentando traduzir. Eu não quero traduzir. Para isso, eu venho no diretório público referente aos arquivos públicos, eu tenho o arquivo index. Neste arquivo index, altero primeiro para português Brasil, conferir se realmente vai apresentar agora, salvo, não está mais apresentando a parte para traduzir. E neste arquivo index eu tenho o cabeçalho, primeiro indicando que vai ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, espaço em branco. Em relação ao favicon, esse favicon refere-se a este ícone, eu quero alterar este ícone, então eu faço o seguinte: eu apago este ícone, importante, o nome da imagem é favicon.jpg,
.ico. Eu posso colocar outra imagem neste local, então caso você não tenha uma imagem com essa extensão, você pode pesquisar um conversor online, você pega uma imagem JPEG, PNG ou qualquer outra extensão, em seguida converte através de um conversor online. Você não precisa instalar nada, você pesquisa um conversor online para a extensão ICO gratuito. Você converte esta imagem. Eu peguei uma imagem com a extensão ICO, venho em front, em seguida público e colo a imagem. Eu peguei esta imagem. Nome favicon, em seguida extensão, posso conferir no editor, extensão ICO. Coloquei a imagem, retorno no navegador, dou um Ctrl F5 e já tenho a imagem, o novo ícone que eu coloquei. Depois do ícone, a parte para identificar o tamanho da tela do dispositivo, deixo como padrão, descrição. Descrição eu coloco, estamos trabalhando com chat, então coloco como criar o chat. A parte em relação a logo, esta imagem eu não altero, isso quando você estiver em dispositivos móveis, eu não preciso fazer nada. A parte para converter o seu projeto em uma aplicação para dispositivos móveis, também não quero fazer nenhuma alteração. E só falta em relação ao título. Quem é esse título? Sendo esse título, o Tyro. Simplesmente coloco Selk, em seguida eu estou trabalhando com o chat. Então coloco simplesmente chat, conferir Selk chat. Neste local não preciso alterar mais nada. Somente importante, caso você esteja com JavaScript desativado, vai ser apresentado esta frase. Se não, carrega o conteúdo que está sendo atribuído para este seletor root. Quem está atribuindo o valor para este seletor root, eu venho dentro do source, em seguida no arquivo index.js, eu estou indicando todo o conteúdo do projeto seja atribuído para o seletor root. Então é dentro deste arquivo app, então aqui eu tenho o arquivo app, eu estou importando como um componente, utilizando o mesmo neste local. Então, é dentro do arquivo app.js que será implementado. O arquivo app.js que possui isso daqui. Eu posso excluir, não quero mais este conteúdo, simplesmente apago tudo isso, deixo a div, este class app também não quero e coloco um título, sendo um H1, simplesmente a palavra chat, conferir se vai apresentar, exato, somente a palavra chat. Não está sendo utilizado mais a logo, apago, o app CSS também não está sendo utilizado, então posso apagar inclusive o arquivo, não quero, a logo também não está sendo utilizada, posso apagar e preciso importar aqui na parte superior, importo o React from sendo do React, importo essa dependência, após ter importado essa dependência, já tenho o resultado novamente, chat app. Fecho este arquivo, não deixo aberto, venho no arquivo index, tem alguma coisa que eu preciso excluir neste arquivo index? Posso excluir essa parte, mas eu deixo, não vai interferir nada no projeto, então deixo assim mesmo. Fecho o arquivo index e agora será implementado neste arquivo app. E neste arquivo app eu quero identificar se o usuário está logado ou não. Para isso, eu crio uma constante. Essa constante tem o nome de logado, indicando se o usuário está logado ou não. Para setar o valor, eu utilizo set logado. Inicio utilizando useState. Eu não importei ainda o useState, dei um Enter, importou o useState na parte superior. Caso ele não tenha importado, você precisa importar manualmente. Coloco true, significa que o usuário está logado. Neste local eu verifico, abro JavaScript e se for diferente de true, se logado for diferente de true, significa que o usuário não está logado. Eu coloco a frase necessário realizar o login. Se não, caso seja true, significa que o usuário está logado. Conferir se realmente vai apresentar isso, se o usuário está logado ou não, só conferir aqui, só ele está informando que eu defini o set logado e não estou utilizando.
não estou utilizando, então no momento posso apagar para ele não ficar apresentando esta frase. Retorno no navegador, atualizo, está logado. Eu coloco falso, indicando que o usuário não está logado, necessário realizar o login. Já consigo ter uma constante que salva se o usuário está logado ou não. Por padrão, eu coloco falso, que o usuário não está logado. Mas ao invés de eu colocar simplesmente falso e true, eu quero receber os dados do usuário. Eu crio uma constante nome, que recebe o nome do usuário. Para setar o valor, utilizo set nome, começo utilizando use state e indico como posso colocar como vazio, simplesmente vazio, não existe o nome. Em seguida, crio uma constante sala para o usuário selecionar qual sala que ele quer acessar do chat, set sala para setar o valor, utilizo o use state, por padrão também começa como vazio. Posso criar o formulário neste local, necessário realizar o login neste local. Então, primeiro, eu abro uma tag vazia, finalizo essa tag vazia. Por que eu preciso criar essa tag vazia? Porque vai ter mais de uma linha. Primeiro vai ter a linha label, então o usuário deve colocar o nome, coloquei o label, depois do label eu tenho input. Observaram? Eu tenho duas linhas, por isso que eu preciso abrir e fechar a tag vazia. Tenho a primeira linha e a segunda linha. Este input vai ser do tipo, o usuário vai digitar o texto, o nome, então eu coloco o text, em seguida placeholder, e neste placeholder indico que o usuário deve colocar o nome. Sempre quando o usuário fizer alguma alteração neste campo, então eu utilizo onChange, fez alguma alteração, então eu quero fazer o seguinte, abro o JavaScript, em seguida crio a função, recebo o valor que o usuário digitou, então coloco o text e em seguida dentro desta função eu seto set nome, eu quero setar o nome, eu utilizo o set nome para setar o nome do usuário em nome. Eu quero pegar o valor que está em text, o parâmetro que eu estou recebendo e em seguida é do atributo target, do atributo value, o atributo value que possui o valor. Posso finalizar essa tag, o input, finalizei o input, somente aqui está faltando alguma coisa a finalizar. Não, eu finalizei aqui, está ok. Coloco duas quebras de linha, primeira quebra de linha, a segunda quebra de linha, conferir como que está ficando, tem o campo nome. Posso também colocar o atributo value neste local, então coloco o atributo value e o atributo value recebe o valor que está na constante nome, nessa constante da parte superior. Por isso que aqui eu estou utilizando o atributo value, porque o atributo value possui o valor. Crio mais um campo, pego este como exemplo, vai ser sala, para o usuário selecionar a sala. O usuário digita um texto, em seguida placeholder, coloco sala, para setar o valor é set sala, altero para set sala, e este campo recebe o valor que estiver na constante sala. Exato, nome e sala. Crio um botão na parte inferior, utilizo essa tag, finalizo a tag internamente, coloco um clique, então quando o usuário clicar, eu quero chamar uma função. Eu não tenho ainda esta função, preciso chamar, refere-se à função conectar. Eu quero conectar com a sala. Em seguida, coloco a palavra acessar. Preciso criar esta função, não posso salvar. Se eu salvar, ele vai apresentar erro, porque eu não tenho essa constante. Crio aqui acima uma constante com o nome de conectar a sala, uma função do tipo ArrowFunction, e dentro desta função simplesmente eu dou um console para ter certeza que eu estou recebendo os dados. Console log, acessou a sala, acessou qual sala? Então posso concatenar. Concatenar significa juntar, pegar o valor que está dentro desta constante sala, concatenar com mais uma frase com o usuário e imprimir o nome do usuário. O nome do usuário está em nome.
acessou a sala, por exemplo, sala 1, 2, 3, como usuário com um determinado valor, sendo o nome. Conferir, agora sim, posso salvar, coloco o nome, então nome César, a sala 1, clico em acessar, botão direito, e inspecionar, acessando o inspecionar, venho na parte do console e no console eu tenho a informação, acessou a sala 1 com o usuário César. Somente este campo sala, ao invés de eu digitar o valor, eu quero colocar um campo do tipo select. Posso criar, então vai ser um campo do tipo select para o usuário selecionar, finalizo o select, dentro da tag select eu acrescento o name, qual é o nome do campo, eu estou colocando o nome do campo, faltou o name, então aqui eu acrescento name, o nome do campo sendo o nome, e aqui também na parte inferior o nome do campo sendo sala. Coloco sala, também o valor, value, o valor que estiver em sala, nessa constante sala. Depois que eu criei o campo, posso criar as opções para o usuário poder selecionar, utilizo essa tag, finalizo a tag primeiro sendo selecione, o usuário precisa selecionar. Se o usuário não selecionou, eu coloco o valor vazio. O usuário precisa selecionar. Pego este como exemplo, então vai ter, eu coloco só conferir, acredito que seja 4. Eu coloquei 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se o usuário selecionar, por exemplo, Node.js selecionou esta sala, será enviado o valor 1. Se o usuário selecionar a sala React, será enviado o valor 2. Caso selecione React Native, será enviado, só alterar, enviado o valor 3. Se ele selecionar a sala PHP, será enviado o valor 4. Pego essas duas quebras de linha e acrescento depois do select, e este input eu posso comentar. Comento neste formato, através do JavaScript. Importante que você faça o seguinte, toda instrução que eu implementar, você pode comentar. Neste local, no HTML, você comenta, abre o JavaScript, em seguida começa o comentário e finaliza o comentário e finaliza o JavaScript. Já na parte superior, você comenta neste formato, criar as constantes, você comenta neste formato. Comente toda a instrução, ao comentar você aprende mais, você aprende para que serve cada instrução. Eu criei o select, mas ainda não estou setando o valor. Faço o seguinte, então quando houver alguma alteração, on change, o usuário fez alguma alteração, selecionou alguma das opções, faça o seguinte, recebo o texto, em seguida utilizo set sala para setar, somente aqui faltou o sinal, set sala, pego o valor que está dentro do text, eu coloquei text, sim, eu coloquei o text na parte superior, então aqui também text. Ou posso colocar texto, estou colocando tudo em português, então também coloco aqui texto. Coloquei a palavra texto e em seguida target, eu quero receber o valor que está dentro do atributo value. Conferir como que está ficando, exato. César, eu selecionei anteriormente a sala 1, por isso que ele está com o valor 1. Coloco novamente César, em seguida seleciono uma sala, clico em acessar, eu acessei a sala 2, ele manteve o React. Seleciono a sala 3, acessar, acessei a sala 4, significa o PHP, tento acessar a sala 3, React, sim, acessou corretamente. Mas agora eu quero fazer o seguinte, quando o usuário acessar a sala, eu indico que o usuário está logado. Mas antes disso, também eu posso fazer o seguinte, conectar com o back-end, fazer uma requisição. Antes de indicar que o usuário está logado, posso fazer uma conexão com o back-end. Para conectar com o back-end, eu estou utilizando o quê? Eu estou utilizando o Socket.io no back-end. Então, significa que eu preciso também instalar o Socket.io no front-end. Dou um Ctrl+C para pausar o servidor, retorno na documentação do Socket.io, eu instalei no server, agora eu quero instalar no client.
sendo no front-end. Venho na parte como instalar. Para instalar, utilizo o seguinte comando. Tenho o comando npm install para instalar Socket.io, sendo na versão do cliente. Copiar o comando, venho no arquivo ler para acrescentar, só para ter a sequência dos comandos que serão executados. Em seguida, somente coloquei o cifrão, não preciso o cifrão na frente. Copio novamente o comando, porque tinha o cifrão na frente. Colo o comando, Enter para instalar. Dependência instalada com sucesso, posso startar novamente o projeto npm start. Coloquei para que serve essa dependência. Socket.io é uma biblioteca JavaScript para aplicativos da web em tempo real. E posso utilizar esse Socket.io no app. Aqui no app, primeiro eu crio uma constante. Essa constante posso criar aqui dentro. Crio uma constante com o nome de endpoint. E esta constante recebe o endereço onde está o back-end. O back-end, só conferir em qual local que ele está rodando. Posso inclusive copiar, sendo localhost 8080. Pego esse endereço e colo neste local. Sendo localhost 8080, já tenho o endereço, então posso fazer uma conexão. Para fazer uma conexão, venho abaixo da parte que eu estou criando as constantes, utilizo o Use Effect. Para poder utilizar o Use Effect, eu preciso também importar o Use Effect, crio uma função, mas antes de implementar internamente, eu importo esse Use Effect, somente Use Effect, é 2F, importo neste local. Então, começo a digitar Use Effect, só para conferir, exato, tenho o Use Effect, importei, posso utilizar o mesmo na parte inferior. Crio primeiro uma constante let, sendo com o nome de socket, para ser fácil de identificar, para utilizar em toda a página, e utilizo esta constante, e esta constante recebe o seguinte, utilizo socket.io client, e passo para ela como parâmetro o endereço onde está o back-end. Neste local passo o endereço, só preciso indicar que ele deve executar uma única vez. Então, preciso abrir e fechar o colchetes para indicar que executou uma vez, não deve executar novamente. Conferir se realmente vai funcionar, então eu salvo, dei um Ctrl S, está informando que eu não importei o Socket.io, então eu preciso importar, eu esqueci de importar, então coloco import Socket.io from, sendo da dependência que eu instalei Socket.io client. Agora sim, posso salvar e utilizar o Socket.io. Ele está indicando que eu determinei o socket, mas eu não estou utilizando. Não tem problema, pode ignorar no momento, depois eu o utilizo. Confiro no back-end só para apresentar para vocês, servidor iniciado na porta 8080 está rodando corretamente. Em seguida, retorno no aplicativo e na nossa aplicação atualizo. Primeiro preciso atualizar, coloco César, seleciono o Node, clico em acessar, acessou sala 1, confiro no back-end e o que eu tenho no back-end? Eu tenho meu ID. O ID do usuário, então eu estou indicando que o usuário que está utilizando esse navegador vai ter este ID. Esta guia no navegador, que eu estou utilizando como César, para poder receber as outras mensagens, ele está identificado por este ID. Caso eu abra outro navegador, acessei outro navegador, coloquei localhost, a porta 3000, coloco o nome, César, e em seguida acesso a mesma sala, sendo a sala Node, conforme o outro usuário. Não, aqui não será o César, eu coloco este usuário. Clico em acessar, conferir no back-end o que ocorreu, acessando o back-end, agora este outro usuário também tem seu ID. Este usuário eu estou identificando por este ID. É o Socket.io que está identificando. O próximo passo é enviar a sala que o usuário selecionou. Por exemplo, eu selecionei esta sala, eu preciso enviar para o back-end. Como que eu faço para enviar para o back-end?
Depois que o usuário clicou no botão, eu já dei o console log, só para vocês verem. Eu coloco set logado, indicando que o usuário está logado. Eu coloquei set logado, mas eu apaguei. Então, retorno novamente set logado. Agora sim, posso utilizar este set logado e altero para true, indicando que o usuário está logado. Somente está logado depois que colocar as credenciais e clicar em conectar com a sala. E envio para o back-end. Para enviar para o back-end, utilizo o socket. Eu quero enviar. Então, se eu quero enviar, eu utilizo o emit, sendo esta função. E envio sala, em seguida underline conectar. Você pode colocar a palavra que você quiser, mas não pode colocar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. E envio o valor sala, porque essa constante sala que possui o valor na qual sala que o usuário está. Inclusive, eu dei o console log para apresentar para vocês. Agora, preciso receber isso no back-end. Retorno no back-end. Neste local, utilizo socket, depois on, que eu estou recebendo. Quando eu receber o que? Quando eu receber esta posição, sala conectar, pego sala conectar e recebo os dados. Então, recebo como dados, sim, dados. Coloco dados para ser fácil. Em seguida, crio a função. Dentro desta função, utilizo socket. Em seguida, join. Preciso utilizar o join. E recebo o valor que está em dados, sendo a sala. Inclusive, posso dar um console log para ter certeza que eu estou recebendo o valor corretamente. Primeiro, a frase sala selecionada, isso o back-end que está recebendo. Sala selecionada, concateno com o valor que está em dados. Poderia ter colocado o console log antes, é isso que eu vou fazer. Primeiro eu dou o console log, caso você queira comentar isso daqui, primeiro para depois enviar os dados. Conferir se realmente eu recebo o valor. Para isso, eu retorno no navegador. Preciso acessar, então coloco como César, eu seleciono esta sala, clico em acessar, enviei o valor, estou logado. Conferir no back-end, sala selecionada 1. Então, o usuário, este usuário, selecionou a sala 1. Em seguida, retorno em outro navegador e coloco o usuário. Então, este usuário seleciona também a mesma sala, clico em acessar, logado. Este outro usuário selecionou a sala 1, conferir, exato, selecionou sala 1. Ambos estão na mesma sala. Selecionado a sala, usuário logado, posso enviar a mensagem. Ao invés de eu apresentar a palavra logado, quero acrescentar o formulário para o usuário poder enviar a mensagem. Para isso, eu altero, ao invés de apresentar a palavra logado, apago esta palavra logado, abro uma tag vazia, finalizo esta tag, porque vai ter mais de uma linha. Internamente, posso colocar um label ou direto o campo. Eu coloco direto o campo, então vai ser um input, em seguida type, o usuário vai digitar o quê? O usuário digita um texto, porque a mensagem será um texto. Placeholder, o que o usuário deve preencher, então ele vai colocar a mensagem, coloca a mensagem que ele quer enviar, e sempre quando ele fizer alguma alteração, onChange, então eu chamo uma função, ou melhor, eu passo um valor. Primeiro, preciso receber o texto. Depois que eu receber o texto como parâmetro, na função eu posso setar a mensagem. Eu ainda não criei a constante na parte superior. Eu crio esta constante, uma constante com o nome de mensagem, para setar a mensagem, sendo setMensagem. Por padrão, começa vazia. E para setar, então aqui na parte inferior eu posso setar. Para setar, utilizo o texto, sendo este parâmetro que possui o valor que o usuário digitou. Eu quero é do atributo target, do atributo value. Recebi os dados. Após receber os dados, posso fechar este input
E quando o usuário clicar, então clicou no botão, crio o botão, neste botão coloco a palavra enviar, enviar a mensagem. Para identificar que o usuário clicou, utilizo onClick e quando o usuário clicar, chame uma função enviar mensagem. Não tenho esta função, preciso criar a mesma. Crio primeiro uma constante, enviar mensagem, em seguida utilizo o async, porque será utilizado o await. Crio a função e dentro desta função posso dar um console para ter certeza que eu estou recebendo a mensagem. Coloco a palavra mensagem, depois da palavra mensagem, inclusive 2 pontos, concateno com a constante mensagem. Quem é essa constante? Essa constante aqui que está recebendo a mensagem, porque eu estou setando no formulário. Estou setando a mensagem. Após ter setado a mensagem, a constante possui o valor, a mensagem. E aqui eu estou dando um simples console para ter certeza. Retorno no navegador, sendo no navegador que eu estou inspecionando neste, coloco o usuário, em seguida seleciono esta sala, seleciono agora a sala 2. Clico em acessar, acessou a sala 2, exato, coloco a mensagem, por exemplo, olá, clico em enviar mensagem olá. Significa que eu recebi a mensagem corretamente. Preciso enviar esta mensagem para o back-end. Para enviar, eu faço o seguinte. Primeiro, eu crio uma constante com o nome de conteúdo mensagem, e esta constante recebe um objeto. Dentro deste objeto, eu envio em qual sala o usuário está. Então, eu coloco sala. Uma posição sala recebe o valor que está na constante sala. Ambos são idênticos, o mesmo nome, posso resumir em uma única posição. Depois eu tenho conteúdo, crio esta posição no array e dentro do conteúdo eu envio um objeto com uma posição nome que recebe o nome do usuário e também uma posição mensagem que recebe o valor que está dentro da constante mensagem. Nome é idêntico, posso resumir assim. Mensagem é a mesma palavra, são idênticos, posso resumir desta forma. Posso dar um console log para apresentar para vocês o que essa constante possui. Console.log é na constante conteúdo mensagem. Vai ser um objeto, conferir se realmente vai ser um objeto, atualizo, seleciono a terceira sala, clico em acessar, preciso enviar uma mensagem, olá, enviar, exato, tem um objeto. Primeiro a sala, depois da sala eu tenho o conteúdo, mensagem, olá, nome César. Eu estou enviando uma mensagem para a sala 3, a mensagem é olá, quem é o autor é o César. Nome da pessoa que está enviando é o César. Em seguida, utilizo o await, aguardo o processamento. Enquanto não finalizar esta instrução, não pode ir para a próxima. Socket eu quero enviar, então utilizo emit. Também crio uma posição em enviar mensagem. No back-end eu crio esta posição, enviar mensagem, em breve envio o conteúdo, sendo esta a constante que eu dei o console log que vocês viram que possui a mensagem. Isso já é o suficiente no momento? Sim, no momento já é o suficiente. Posso receber esta mensagem no back-end. E para receber no back-end, faço o seguinte, retorno aqui no back-end, novamente, utilizo o socket, eu quero receber, então é o on, em seguida, qual é a posição, qual é o nome que eu coloquei, é enviar mensagem. Então, coloco aqui também enviar mensagem, eu quero receber os dados, então eu recebo como parâmetro dados, crio a função que está recebendo os valores como parâmetro, dou um console.log em dados para conferir se realmente eu estou recebendo a mensagem. Conferir se recebe a mensagem, preciso fazer uma requisição através do front-end, clico em enviar, enviou corretamente, em seguida verifico no back-end, exato, sala 3, um objeto, sala 3, conteúdo.
Caso no seu ele não tenha obtido os valores corretamente, então você pode fazer o seguinte. Aqui na parte superior você acrescenta app.use, em seguida o express e coloca JSON. Eu estou citando somente agora, mas caso alguém tenha postado o problema, você ajuda citando que precisa acrescentar isso, porque essa instrução deveria ser sido acrescentada logo do início, assim que eu realizei a conexão, assim que eu criei o course. Mas no meu caso ele funcionou, pelo fato dele ter funcionado eu esqueci, mas você precisa acrescentar indicando que o projeto recebe os dados em formato JSON. Conferir se realmente vai funcionar, clico em enviar novamente, sim, porque já estava funcionando, eu só lembrei que precisava acrescentar essa nova instrução. E para fazer o broadcast, para enviar para todos os usuários que estão nesta sala, eu utilizo o socket, em seguida eu quero enviar para todos, para qual sala? Então eu utilizo data.sala, eu estou colocando dados. Eu coloquei dados, depois dos dados eu tenho a posição sala, eu quero fazer um broadcast para esta sala, todos os usuários que estão nesta sala devem receber esta mensagem. Se eu quero enviar, então utilizo image e crio uma posição, receber mensagem, então front-end vai ter esta posição, qual mensagem que eu quero enviar? Esta mensagem que está dentro da variável dados, depois da variável dados sendo o parâmetro, eu quero enviar este conteúdo, e este conteúdo ele é um objeto, este objeto está dentro da posição conteúdo. Desta forma eu realizo um broadcast para que todos que estão nesta sala devem receber esta mensagem. E posso receber a mensagem no front-end. Para receber, primeiro preciso atribuir esta mensagem que o usuário está enviando em uma lista de mensagem. Eu não tenho esta constante, preciso criar esta constante, sendo, neste caso, é lista mensagem, M maiúsculo, pego e atribuo aqui também. Lista mensagem não é uma string, será um array, porque vai ter uma lista de mensagem. Posso setar a mensagem que o usuário está enviando, set lista mensagem. Set lista mensagem recebe o seguinte: eu pego primeiro o valor que a lista de mensagens já tem, por exemplo, todas as mensagens que o usuário já possui, eu pego e atribuo também o conteúdo mensagem ponto conteúdo, porque eu só quero esta posição. Não preciso da sala, só quero esta posição. Depois que eu atribuir, eu posso setar, então eu coloco set mensagem, para o campo set mensagem, eu atribuo vazio. Inclusive aqui na parte inferior eu posso acrescentar vazio. Primeiro acrescento um name para este campo, então o campo vai ter o nome de mensagem. Mensagem é mensagem que eu atribuí, só conferir na parte superior, sim, o nome da constante mensagem, só para seguir o mesmo padrão, e também coloco o value em seguida mensagem, não é mensagem, é entre chave, coloco entre chave porque eu quero pegar o valor da constante. Então sempre quando o usuário enviar a mensagem torna-se vazio e limpa o formulário. Ok, o usuário está enviando, posso imprimir a lista de mensagem. Para imprimir a lista de mensagem, posso imprimir antes do input, neste local. Abro o JavaScript, coloco lista mensagem, ele é um objeto, então utilizo map para percorrer. Toda vez que ele passar por aqui, ele vai ter uma única mensagem e também preciso de uma chave. Logo eu apresento porque eu preciso desta chave. Em seguida, eu crio uma função, abro a mesma e dentro desta função dou um return para retornar o valor e abro parênteses, fecho parênteses, crio uma div para imprimir o valor. Ele vai apresentar um erro, eu quero que ele apresente este erro. Primeiro eu pego o que está dentro
desta mensagem, porque possui os dados de uma única mensagem, tem primeiro a posição nome. Por que name? Tem algum lugar name? Não, deve estar todos os lugares nome. Eu deveria ter colocado em todos os lugares nome, aqui está nome, exato, depois nome, não, tá certo. Ele apresentou o name, mas eu devo utilizar nome. E também quero imprimir, pego MSG, que possui os valores de uma única mensagem, eu quero a mensagem. É mensagem que eu estou enviando? Uma posição mensagem? Sim, quando eu receber o conteúdo, eu tenho o nome e a mensagem. Estou imprimindo o nome e a mensagem. Será apresentado um erro? Não tem problema, eu quero que ele apresente este erro. Tenho aqui, nome e mensagem. Será apresentado um erro, retorno no navegador, atualizo, em seguida acesso, sala, sendo esta a sala, clico em acessar. Ele não apresentou o erro, mas ele também não imprimiu neste local, porque eu não enviei nenhuma mensagem. Agora sim, eu coloco olá, clico em enviar, exato, enviou olá, venho em erro, conforme eu citei. Será apresentado um erro, eu queria que apresentasse esse erro. Eu preciso colocar uma chave única. Eu coloquei aqui para gerar uma chave única. Pego esta posição que ele está indicando, coloco a chave, depois esta posição recebe o valor que eu estou gerando neste local. É um JavaScript, então preciso abrir chave, fechar a chave e colocar a palavra-chave. Conferir se ele elimina este erro, coloco o Node, novamente a palavra olá, clico em enviar, não tem mais o erro. Estou listando as mensagens, mas ainda não estou recebendo as mensagens que o back-end está enviando. Preciso receber as mensagens. Crio um novo Use Effect abaixo deste Use Effect, e este Use Effect internamente crio uma função, e dentro desta função utilizo socket, em seguida recebe os dados, então é on para receber os dados, qual posição, só conferir no back-end para apresentar para vocês, eu coloquei o nome receber mensagem, então é esse mesmo nome que eu utilizo neste local. Depois, preciso receber os dados, atribuo em dados, e esses dados crio uma função, aqui eu estou recebendo como parâmetro, e dentro desta função posso setar, utilizo set lista mensagem, e neste set listar mensagem, primeiro eu pego o que esta lista já possui, e em seguida eu atribuo os dados que estão vindo como parâmetro. Conferir se realmente eu consigo receber os dados corretamente, venho nesse navegador, acesso a sala, Node, em seguida acessar, coloco não, eu acesso em outro navegador também. Acesso outro navegador, atualizo, coloco o nome, em qual sala, coloco esta sala, clico em acessar, aqui eu tenho outro usuário, este usuário enviou a palavra olá, e este outro usuário também já recebeu. Lembram aqui eu realizei o login com este usuário. Ele enviou a mensagem e este outro também recebeu, porque ambos estão na mesma sala. Caso este usuário, César, também envie a palavra olá, coloco olá 2 e enviar. Será que este segundo usuário recebeu? Sim, este segundo usuário também recebeu. E assim eles podem conversar na mesma sala, desde que eles estejam na mesma sala. Posso diminuir aqui para conseguir ver os dois navegadores ao mesmo tempo e fazer uma conversa entre os dois. Olá, como usar Socket.io? Clico em enviar. Como usar Socket.io? O que é Socket.io? Enviar, conferir, recebeu. Então, desta forma, os dois estão na mesma sala. Em função de ambos estarem na mesma sala, o back-end recebe, recebe a mensagem. Após receber a mensagem, ele faz o broadcast para todas as salas. Acesso uma outra sala, então coloco novamente César,
acesso a esta sala, clico em acessar, atualizo, eu acessei a sala PHP. Então, aqui também acesso a sala PHP, abro um outro navegador, coloquei o nome, em seguida seleciono a sala, clico em acessar. Colocar este usuário. Enviou olá. Será que os três recebem? Exato. Este usuário recebeu e este usuário também recebeu olá, porque realizei o broadcast. Em seguida, como aprender JavaScript. Clico como aprender React. Altero para React. Enviar. Todos eles receberam. Aqui este coloca como aprender Node.js. Enviar. Todos receberam. E este coloca curso de Node.js, React e React Native. Neste local aprende as duas bibliotecas, incluindo o React Native. Os três usuários receberam a mesma mensagem. Este enviou e esses dois receberam em função do back-end ter realizado o broadcast. Ele realizou o broadcast para todos os usuários. Portanto, está implementado o chat utilizando o Socket.io, mas falta o layout. A parte do layout será implementado na próxima aula. Mas importante destacar que o acesso gratuito das aulas da semana de imersão será somente entre os dias 27 de setembro a 3 de outubro. Após esse período, só terá acesso quem está inscrito ou vier a inscrever-se no curso de Node, React e React Native. Portanto, eu aguardo você na próxima aula para implementar o layout deste chat.